Meu irmão e minha irmã, hoje dia 20 de março, quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje continua o seu embate com os judeus, com os mestres da lei, e esse conflito vai cada vez mais crescendo, cada vez vai se tornando mais radical. Hoje Jesus apresenta estes três nãos, por assim dizer. Primeiro, dizendo que eles não são livres, porque se tornaram escravos do pecado. Lhes diz ainda que não são filhos de Abraão, porque não praticam o que Abraão faz. Por último, diz que não são filhos de Deus, porque não amam a Deus. De fato, tinham tomado a decisão de matar Jesus. Queriam tudo, eliminar Jesus de qualquer maneira, nem que para isso tivessem que sujar as próprias mãos com o sangue de um inocente. Um homicídio, pecado grave. Não se importam. Querem se livrar de Jesus, que está sendo para eles um incômodo. Por isso é que não podem se autodenominar filhos de Deus, de Abraão ou pessoas livres, porque eles mesmos estão, como a gente diz por aí, cavando o próprio buraco, se afastando de Deus por vontade própria. Esta palavra ainda nos fala que se essas pessoas têm fé de fato, estariam fazendo o que Abraão fez, homem de fé, seguiu e obedeceu a Deus unicamente por ter ouvido a sua palavra. Esses homens do tempo de Jesus fazem totalmente diferente daquilo que Abraão fez. São pessoas que escutam a si mesmos. Jesus insiste duas vezes que eles não se consideram filhos de Abraão, mas filhos dos seus pais biológicos, quando na verdade, a respeito da fé, deveriam fazer e obedecer o que Abraão, pai da fé, nos disse desde o início. O que então que essa palavra pode dizer para nós neste dia? É preciso aceitar Jesus por completo. Aceitar o que fala, o que faz, o que não fala, o que não faz. Não posso aceitar Jesus só enquanto é bonzinho e fala a respeito do bom pastor. Preciso aceitar Jesus quando também tira as pessoas do seu lugar cômodo, quando vira a mesa dos cambistas, quando diz a respeito do pecado e da conversão, quando defende os pecadores, como por exemplo segunda-feira defendia a mulher pecadora. Tenho que viver por Jesus e Jesus por completo, sempre, em todos os ambientes da minha vida. Se vivo segundo Jesus, posso ser uma pessoa de fé. Não serei como estes que se consideram, a respeito da fé, filhos de pais humanos. Tenho que ter a Deus como meu pai na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Além disso, se chamo a Deus de pai, é porque considero os meus que estão ao meu redor como irmãos. Tenho que me lembrar disso. Se digo a Deus Pai, é porque antes disse a cada um que está ao meu lado, meu irmão, minha irmã. E aos irmãos eu estendo a mão, eu ajudo, eu me disponibilizo. Será que eu tenho esta consciência
de lembrar-me que, inclusive, aquele que é o mais pobre, aquele que eu não concordo com suas ideias, aquele que para mim às vezes é uma pessoa chata, uma pessoa que me tira do eixo, também é meu irmão e minha irmã, que devo respeito e devo fraternidade para com todos, para daí então chamar a Deus de Pai? E por último, se eu sou filho, me considero filho de Deus que é Pai, devo levar esta filiação até o final, honrar este nome que carrego estampado na minha alma, no meu coração. Sou filho de Deus, luto por isso, defendo este ser filho. E diz Jesus, se sou filho, devo buscar ser mais e mais parecido com Jesus, o Filho primogênito, mais e mais parecido com Deus em santidade e em perfeição. Que nós caminhemos como filhos da luz, caminhemos sobre a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Que a gente caminhe como pessoas que amam os seus irmãos e tenha Deus só como seu Pai. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você nesse novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.